Francisco nos diz que se nós quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que destruímos até hoje no nosso planeta, é preciso somar a contribuição das ciências, as diversas formas de sabedoria das culturas e as religiões. E para nós cristãos, essa relação com o Criador e com as demais criaturas brota das nossas convicções de fé mesmo. Por isso é importante conhecer o que a Bíblia nos diz sobre a relação do ser humano com Deus e com o meio ambiente. Vamos começar com as narrações da criação de Gênesis 1 e 2, que você deve conhecer. Essas narrações da criação do livro do Gênesis contém na sua linguagem, que é uma linguagem simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e sobre a sua realidade histórica. Essas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais que estão intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, essas 3 relações vitais se romperam dentro de nós. É o pecado. Essa harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída porque o ser humano quis ocupar o lugar de Deus, recusando-se reconhecer-se como criatura limitada. Esse fato também acabou distorcendo um mandato muito importante que Deus deu para a humanidade, que é dominar a terra, mas não somente dominar a terra, Gênesis 1, mas também cultivar e guardar a terra. Como resultado, essa relação, que originalmente era harmoniosa entre o ser humano e a natureza, se transformou num conflito. Ao ler Gênesis 1 e 2, deixa-se claro que nós não somos Deus. A terra existe antes de nós e Deus nos deu a terra. Portanto, devemos rejeitar definitivamente aquela interpretação equivocada que diz: somos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos dominar a terra e fazer com ela o que queremos. Não. Da Bíblia, a gente não tira a lição de um domínio absoluto sobre as criaturas. É preciso ler os textos bíblicos no seu contexto e lembrar que Deus nos convida a guardar a terra, a cultivar o jardim do mundo. Ou seja, proteger, cuidar, administrar, velar. Isso implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Guarde essa palavra que o Papa Francisco utiliza: reciprocidade responsável. Assim, cada ser humano, cada comunidade pode tomar da terra aquilo que necessita, mas também tem o dever de a proteger e garantir a continuidade para as gerações futuras. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra. Também o livro de Deuteronômio 10:14. Ao Senhor pertence a terra e tudo que existe. É muito interessante também perceber que nas escrituras judaicas há uma grande insistência na prática do sábado. E o descanso do 7º dia não é somente para o ser humano. O livro do Êxodo 23:12 diz que o sábado é também para que até o boi e o jumento descansem. Assim nós nos damos na conta que a Bíblia não dá lugar a colocar lugar ao ser humano uma posição de domínio que escravize as outras criaturas. Isso se chama um antropocentrismo, o ser humano no centro, despótico, o ser humano dominador. A Bíblia não nos fala disso, ao contrário.
À luz dos Salmos, do livro da sabedoria, devemos reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. Deus se alegra diante de suas obras, como diz o Salmo 104. O ser humano, então, é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas. Deus fundou a terra com sabedoria, diz Provérbios 3,19. Deus é o amigo, é o amante da vida. O Salmo 11,26. Vamos percorrer a Bíblia? Você se recorda da narração de Caim e Abel? Lá se mostra que o descuido do relacionamento com o próximo destrói o relacionamento interior consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. E, gente, quando todas as relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar a terra, a Bíblia diz que a vida inteira está em perigo. E daí se passa os primeiros capítulos do Gênesis para a narração sobre Noé. Lá se apresenta, utilizando uma linguagem simbólica, poética, que diante dessa maldade generalizada, Deus decide abrir um caminho de salvação através de Noé. Dá à humanidade a possibilidade de um novo início. E diz o Papa, basta um ser humano bom para ver esperança. E depois do dilúvio, se você ler o relato de Gênesis, Deus faz uma aliança, e não é somente com o ser humano, com toda a humanidade, com todo o cosmos, simbolizado pelo arco-íris. E se depender de Deus, não haverá mais destruição do mundo, diz a Escritura. Passemos agora para os Salmos. Ah, que maravilha! Convido você a rezar os Salmos nessa perspectiva de entender essa sintonia de Deus conosco e com o cosmos. O Salmo 19 diz que os céus narram a glória de Deus. Mesmo que não tenha nenhuma palavra, ali está se manifestando algo da beleza de Deus. E é tão interessante observar nos outros salmos como as criaturas são chamadas a louvar a Deus também. Tome, por exemplo, o Salmo 149, o Salmo 50. E uma convicção presente nos salmos é que o mesmo Deus que criou o mundo, libertando desse caos original e organizando o mundo, é o mesmo Deus que salva da escravidão, que convida a viver o povo na liberdade e na justiça. Você lembra do Salmo 136? Ele sempre tem esse refrão, eterno é o amor de Deus. Começa cantando as maravilhas de Deus na criação e depois passa para a atuação de Deus na história. Também isso acontece com a perspectiva dos profetas. O mesmo Deus que salva é aquele que criou o universo. São duas coisas inseparáveis, como diz Isaías 40, 28 e 29. Podíamos percorrer outros textos do Antigo Testamento. Mas queremos ficar aqui numa coisa muito importante. Por que nós cristãos usamos a palavra criação e não somente natureza ou a palavra técnica ecossistema? Porque isso tem a ver com um projeto do amor de Deus em relação a todas as criaturas. Nesse projeto, cada uma tem valor e significado. Portanto, criação significa um dom que vem das mãos abertas de Deus, realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal, como diz o Papa. Essa visão de criação, ela é compatível com as teorias científicas sobre a evolução do cosmos. Por quê? A fé nos fala sobre a razão última da existência de todos os seres. A ciência, por sua vez, ela tenta explicar como surgiu o mundo e como ele se desenvolveu. Assim, diz o Papa, nesse universo composto por sistemas abertos, que entram em comunicação uns com os outros, podemos descobrir inumeráveis formas de relação
e participação. Isso leva-nos a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro da qual se desenvolve. A fé nos permite interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. Podemos dizer então, gente, que de certo modo a criação ainda não acabou. Deus está presente no íntimo de cada ser e nos processos que acontecem no cosmos e na história. Essa presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de cada ser, é a continuação da ação criadora de Deus. E nos lembra o Papa Francisco, Laudato Si 80, que o Espírito de Deus encheu o universo de potencialidades que permitem que cada ser, e que todos os seres em si, possam ser criativos e o mundo possa estar em progresso. Concluindo, a Bíblia nos revela que tudo saiu das mãos de Deus. Cada ser, por menor que seja, tem valor em si mesmo. As plantas, os animais, não são meramente objetos. A água, o solo, o ar, a energia, tudo merece respeito. Também os micro-organismos, as plantas, os animais, o ecossistema como um todo. Em cada criatura e nas relações entre elas, habita o Espírito de Deus, Espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com o Senhor. Mas não nos esqueçamos, diz o Papa Francisco, há uma distância infinita entre essa presença de Deus nas criaturas e Deus mesmo, porque é só uma chama, é uma faísca desse amor de Deus. E o Papa Francisco conclui: todas as criaturas avançam, juntamente conosco através de nós, para a meta comum que é Deus, para a plenitude transcendente, onde o Cristo ressuscitado tudo abraça e tudo ilumina. O ser humano, então, é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. Nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Que a leitura da Bíblia, com esse olhar ecológico, nos faça redescobrir a importância da criação de cada criatura no projeto de Deus e da nossa vida cotidiana. Doce é sentir